Boa noite. Boa noite. Foi mais forte que o seu. Que Jesus nos ampare, nos inspire a todos, que a gente possa, depois dessa noite, ganhar um pouquinho mais de intimidade com Jesus, porque vale a pena. Todo mundo quer, né? Eu queria dizer que eu estou retado pela cena, porque eu não quero mais saber de negócio do tema de hoje, lavagem dos pés. Eu estou cheio de curiosidade sobre a casa agora. Encheu a gente de perguntas. Eu quero saber tudo que você perguntou aí. E não respondeu menos da minha cara. Não responder Vai ser sábado. que dia? Sábado, né? Sábado agora. Sábado em Lula. Gente, é uma felicidade estar aqui novamente. Gratidão a cada um de vocês que está aqui nos acolhendo, nos recebendo. A gente se sente muito bem. Tudo bom, minha amiga? De estar retornando aqui desde a entrada, né? A passagem aqui. O ambiente nos faz muito bem. E licença ao seu flecha ligeira, para poder a gente conversar um pouquinho sobre Jesus. Qual é o tema de hoje? Quem está acompanhando a rede social aí para saber, né? Ninguém se lembra. Se segue no Instagram, acompanha lá, porque divulgou lá no Instagram. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. É também um tema meio complexo, né? A gente escolheu, porque é uma passagem onde fala de Jesus. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. A gente vai passar uma hora agora. É uma hora, eu tenho até que horas, meia-noite? 50 minutos. 50 minutos refletindo sobre essa frase. E tentar penetrar na profundidade que essa fala de Jesus tem. Primeiro, é sempre interessante a gente pegar em que contexto Jesus falou isso, para quem falou, o que é que aconteceu antes, né? Isso está no Evangelho de João, no versículo 8 do capítulo 13. Capítulo 13, capítulo 14, o que é que está ocorrendo ali no Evangelho de João? Quando ele fala, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. O que é que Jesus está fazendo nesse momento? Lavando os pés dos discípulos ali, que é na última ceia. No Evangelho de João faz assim, e Jesus estava lá na última ceia, levantou e começou a lavar os pés dos discípulos. Pegou uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Não parece que foi do nada. Lázaro falou de bibliografia, de leitura, e aí a gente vai citar algumas obras aqui. Uma delas, um autor que a gente recomenda profundamente que se leia, é Humberto de Campos. Em Boa Nova, tem que ler Boa Nova. Tem que ler. Tem uma biblioteca aí? Aí. Quem não quiser Tá, comprar, acabou, vai na velho? biblioteca. Mas pode pedir também. Em Boa Nova, Humberto de Campos dá, de algumas passagens como essa, da lavagem dos pés, ele dá os bastidores. O que estava acontecendo? Por que Jesus fez isso? O contexto, e a gente penetra com uma profundidade muito maior na passagem, na fala de Jesus, ganha uma dimensão absurda. E aí ajuda a gente a refletir e aprender o que Jesus quis dizer. Porque acontece o seguinte, Jesus está lá na última ceia e Jesus fala muitas coisas. Dá para fazer o ano todo, se assim quiser. Eu não tenho capacidade, mas chamar a palestra aqui de falas de Jesus na última ceia. Dado o momento, no capítulo 25 de Boa Nova, a última ceia, Jesus faz um discurso profético, de certa forma. Ele começa dizendo assim, amados, ele falando aos discípulos, amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Está escrito no Velho Testamento, vai acontecer. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que possa triunfar definitivamente a verdade. O mundo, isso antigamente, hoje mais não, mas ele diz aqui, o mundo apenas conhece uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Até aqui a gente tem conhecido somente uma espécie de vitória. Eu preciso vir para mostrar algo diferente. Jesus está falando. E ele segue dizendo, os homens no Evangelho é ser humano encarnado. O ser humano encarnado tem aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. A gente tem aplaudido
a vitória material, mesmo que em cima de sofrimento do outro, ao longo do tempo, desde aquela época. Entretanto, Jesus diz, eu vim de meu Pai para ensinar como funcionam, para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. E os discípulos não entendendo nada. A gente entende, 15% dos discípulos não estavam entendendo nada. E segue dizendo, minha vitória, dizia Jesus, segundo Roberto de Campos, isso não está nos evangelhos, está em Boa Nova, que é os bastidores ali com os discípulos. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Na divina construção de suas obras, imolando-se, ou seja, sacrificando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. Os discípulos ouviram aí vitória, reino, triunfo, não entenderam muito a parte do sacrifício. Os discípulos, pelo que a gente vai ver adiante aqui, ouviram essa vitória, reino, Jesus falando que vai chegar a hora, estabelecer o reino, vai ser a vitória ou o triunfo. Os discípulos ouvindo aqui, beleza, Jesus? Tá bom. Aí Jesus chama Joãozinho, o discípulo mais novo, vai para uma salinha do lado e fica conversando com João, que nem era assim, conversando com a gente aqui, está ouvindo tudo, tá tudo. Jesus também está ligado em tudo. Os discípulos reunidos conversando com os outros 11 na sala ao lado, na casa de Simão Pedro, e Jesus ouvindo, conversando com João e eu. Aí eles começam dizendo assim, Humberto de Campos disse, altamente tocados pelas exortações, pelos conselhos solenes de Jesus, porém maravilhados mais ainda com as promessas daquele reinado venturoso. Jesus falou de sacrifício de si mesmo, que é uma vitória diferente, mas eles só entenderam a parte da vitória. E eles ficaram. Porque não podiam compreender ainda muito o que Jesus estava falando. E aí, eles começavam a discutir como ia ser a partilha das conquistas do futuro, como se tivessem sido feras que acabaram de conquistar uma presa e ia fazer a divisão ali. As discussões iam acirradas, e Humberto Campos diz, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Ele, quem vai ser o maior de todos nesse reino aí? Como é? Que cargo eu vou assumir? Que posição eu vou tomar? Vou ser secretário do rei? Você isso, você aquilo, você assessor, quero cargo. Querem a vitória, que Jesus estava falando que havia agora. Então, parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada um desejava para si a maior parte da conquista. Só Judas que estava no quieto, pensativo, cabisbaixo. Antes da última ceia, Judas ia aprontar um ano, então ele estava quietinho. Mas todo mundo discutindo com vigor. Jesus aí sentiu a incompreensão. Imagina, Jesus fala uma coisa bonita dessa que a gente viu antes aqui, e os discípulos não entenderam nada. Acostumado. Isso já tem 3 anos os discípulos convivendo com Jesus. A gente não pode falar muita coisa, que a gente está há 2000 anos ouvindo Jesus conviver, também está desse jeito. Então, mas Jesus sente a incompreensão dos discípulos e aí faz o gesto venerável. O que é que Jesus faz? Sai de onde está com João, se ergue, ele pega se despe da túnica, da vestimenta dele, ele pega a túnica e amarra na altura dos pés. Humberto de Campos diz, como se fosse um mísero escravo, um servo da época. Jesus, o governador espiritual do óleo, se envolve, se veste como um escravo, pega com essências, um vasilhame, um vaso com essência, sem falar nada, como se o silêncio já dissesse tudo, toma um vaso de água perfumada, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. Aí tem um que é bonitão, tem um que não. Meus pés você não vai lavar. Meus pés, você é o mestre, o Messias que veio para libertar, se comportando dessa maneira, se humilhando, meu pé você não lava. Jesus diz assim, Pedro,
se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O que é que significa? Não tem intimidade, você não tem amizade nenhuma, não tem relação nenhuma comigo. Que lição Jesus está ensinando nessa passagem? Que vem logo na nossa mente. Humildade. E o governador espiritual do orbe, o mestre, o Messias, o Cristo, o Espírito puro, mergulha aqui no orbe terrestre. Se relaciona com espíritos mais simples, simplórios. Se ajoelha, lavando os pés de cada um deles com generosidade. Estou me ouvindo aí. E aí, uma lição de humildade que nos vem logo à mente. Mas, o Evangelho, a gente não pode se esgotar a reflexão na primeira impressão, na primeira leitura. É uma lição de humildade sem discussão, com certeza. Mas a gente ainda vai passar milênios de milênios estudando esses textos, os ensinamentos e as lições de Jesus. Por exemplo, tem uma passagem no livro, Obreiros da Vida Eterna. Acho que é o capítulo 3. Lá em nosso lar tem uma visita, tem a materialização de um espírito em nosso lar. Então, o espírito é uma esfera muito sutil, muito evoluída. Ele precisa se materializar para dar uma comunicação, para dar uma mensagem em nosso lar, não é aqui. É em nosso lar, que todo mundo quer ir para nosso lar é pertinho daqui. Nosso lar é fuleirinho. É aqui em cima. Saiu do umbral, virou a esquerda, dobrou assim do nosso lar. Então, aí André Luiz diz assim: os coordenadores do trabalho pediram que a gente fechasse os olhos e fosse meditando, formando um quadro na nossa mente. André Luiz foi responsável por formar uma paisagem assim com as árvores. André Luiz foi responsável por formar a grama. André Luiz ainda treinando, quarto horrível, ele ainda está devagar. Aí ele começa a mentalizar, plasmar a grama, né, no pensamento. Aí o espírito que está coordenando os trabalhos diz: André Luiz, me ajuda aí, meu filho, essa grama sua está fraquinha demais. Ele respira fundo e aí a grama fica verdinha, as clepos começam a materializar. Como? Na paisagem surge um sol, o busto dele sai de dentro do sol. Esse espírito é uma sublimidade, a energia do ambiente muda lá, nosso André Luiz descreve maravilhado. Esse espírito faz uma espécie de palestra e aí as pessoas começam a tirar dúvida com ele. Tudo que ele responde abrindo o pergaminho e dá uma passagem do Evangelho. Por que é que eu trouxe essa passagem? Porque esse espírito em esfera super, ele descreve lá que ele encarna de algo em torno de 1000 em 1000 anos. Eu vou desencarnar, 3 dias eu estou aqui de novo. A gente. Esse espírito encarna, da evolução dele, desencarna de 1000 em 1000 anos. E ele lá, nesse nível evolutivo, segue estudando o Evangelho. Claro que talvez não com a superficialidade, é outro mundo. Né? É o mesmo Evangelho, as mesmas lições, é o mesmo Jesus. Jesus é o mesmo aqui, no umbral e nas esferas superiores. Então, mas as clepos seguem lá estudando o Evangelho. Então, é natural que a gente inicialmente veja, né, na postura desse exemplo de Jesus, uma lição de humildade. Emmanuel vai ter uma reflexão sobre essa passagem também. Então, o que ocorre é que Jesus lavou os pés dos discípulos 2000 anos atrás e segue nos buscando para lavar nossos pés ainda nos dias de hoje. Né? Para os seguidores sinceros de Jesus, ele visa ainda nos procura, se ajoelha aos nossos pés para lavar nossos pés. Porque ao contato, diz Emmanuel assim, de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, a gente sente que pisa em novas bases. Enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas, a gente agora passa a ter um olhar diferente. Porque no fundo, gente, Emmanuel diz assim, alguém proporciona leveza aos nossos pés espirituais. O que significa simbolicamente nossos pés? As bases sobre as quais a gente caminha, sobre as quais a gente anda. Tá calor, tá? Tá bom. Tem gente se sacudindo.
um pouquinho de leite. Quando começar a gelar aí, vai virar sem, já chega. Tô vendo gente se sacudindo ali no fundo, minha amiga ali tá pela misericórdia. E aí, ó. Não, mas tá calorzinho. Calma. Essa aí é. Aproveitar pra beber uma. O Diego está falando, eu estou viajando na história do Diego. Não sei se está acontecendo com vocês. Eu vou chegar lá, eu tô pensando que eu tô maluco, eu tô perdido aqui, eu não tô perdido não. Vocês não acham que eu tô perdido não. Vambora. Aí é só decolou. Então, ao contato de Jesus, algo proporciona um caminhar diferente. O que é isso? Nossos pés são as bases sobre as quais a gente caminha. Quando Jesus simbolicamente se propõe a lavar nossos pés, ele quer renovar as nossas bases. Que momento, segundo Humberto de Campos, é que ele entra e faz isso? Jesus fala da vitória, do triunfo que ele virá após o sacrifício dele, e os discípulos mergulhados sobre as bases materiais na vida, falando quem vai dividir, quem vai ser o mais poderoso. Jesus se ajoelha e vai, lava os pés de cada um, como é dizer assim, vocês precisam renovar. E aí Pedro não deixa. Pedro, se você não deixar que eu renove as bases sobre as quais você caminha, você não vai entender nada do que eu estou falando, você não vai ter conexão comigo. Por isso que tem um monte de cristão aí de Velho Testamento, porque ele não se enxerga enquanto espírito imortal, não se enxerga, não consegue alcançar a profundidade do que Jesus fala, porque essa religião hoje da prosperidade, Jesus vai me comprar um carro novo, foi Deus que me deu. Deus vai me dar carro o quê, peste? Deus vai me dar carro. É importante, eu quero um carro mais confortável, quero ter um carrão, mas não é dele. Trabalha e vai atrás. Não é isso, não é essa a proposta de Jesus. Vai nos dar vitória, mas não é. Muitas vezes quem está caindo materialmente é que está ganhando a vitória do ponto de vista da vida verdadeira. E é isso que Jesus busca fazer, né? Tudo se renova e a criatura agora compreende que se não fosse essa intervenção maravilhosa de Jesus, a gente não pode participar do banquete da vida real. Então, Jesus simbolicamente, lavando nossos pés, nos convida a construir agora a nossa casa sobre a rocha, depositar nossas esperanças de felicidade naquilo que é eterno, naquilo que é do Espírito, virtude, sabedoria, amor, generosidade, caridade, humildade, porque transcende tudo. Mas como é que eu vou entender Jesus achando que eu morreu, acabou? Não tem como não. Jesus é maluco. Se morreu, acabou, Jesus é louco. Paulo disse. Na carta aos Coríntios, meu Deus do céu, ele diz assim, Paulo escreve: se não há ressurreição de mortos, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é à toa. Aquele que crê no Cristo só para uma vida é a mais pobre de todas as criaturas. Não tem como. No prefácio e a gente tem caminhado assim. No prefácio desse livro, onde aparece o Espírito materializa lá em nosso lar, o brilho da vida eterna, Emmanuel traz uma reflexão interessante sobre a nossa relação com a morte. Ele diz assim: o homem moderno pesquisou a estratosfera e pesquisa o subsolo, né? Esse homem que desbravou o macrocosmo e o microcosmo, mergulhou, já devassou galáxias, né? Mandando o robôzinho para Marte. A gente falou recentemente aqui numa palestra sobre isso. Mergulha o átomo já não é, já esbagaçou com o átomo já. O átomo já não é mais a matéria, a gente não chegou no fim do cosmos universal ainda, mas o átomo já não é mais a menor partícula da matéria, há muito tempo. Mas esse homem, que somos nós, seres humanos, diante das portas do túmulo, a gente ainda tem as mesmas aflições que tinham os egípcios, os gregos, os romanos, das civilizações antigas. Não os iniciados do Egito nem da Grécia, né? O populacho geral. A gente esbarra com a mesma dificuldade. Os séculos que varreram as civilizações e refundiram os povos, que está tudo renovado, não foram capazes de transformar
a misteriosa fisionomia da sepultura. A gente ainda tem medo desgramado de morrer, da morte. É para se preservar da morte, tomar cuidado. Tome vacina, use máscara, como tem os cuidados aqui, né? Não é para negligenciar o corpo físico. Mas que desespero é esse, meu irmão? Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno que é natural nesse caminho nosso de evolução. E o Espiritismo começou, só tem ontem, 200 anos, não fez 200 anos ainda, está começando essa renovação. Não precisa nem do Espiritismo, porque o espiritualismo de uma forma geral, né? O próprio catolicismo tem se renovado, as religiões protestantes, muitos têm, mas ainda é muito pouca gente que tem essa compreensão. Tem um texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista. E Kardec vai dizer que pelo simples fato de nós duvidarmos da vida futura, pelo simples fato de a gente duvidar, não será que existe vida após a morte? Só duvidar. Tem gente que tem certeza, mas não vive em conformidade como se continuasse a vida. Mas de duvidar, a gente dirige todos os nossos pensamentos para a vida terrestre. Eu duvido, não sei, né? Eu não tenho certeza. Então, tudo meu está aqui. Kardec diz, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Eu preciso viver aqui agora. Nenhum bem divisando mais precioso do que os bens da terra, os bens materiais. A gente se torna como uma criança que não vê nada além dos brinquedos. E não há o que a gente não faça para conseguir os únicos bens que parecem reais aos nossos olhos. Você já viu uma menina, eu estou com a sobrinha fazendo um ano hoje, gosta de um brinquedinho lá, quebrou, desespero, eu filho do mundo. Já mandou aí? Um amiguinho pega um carrinho, joga no chão. Meu Deus, a vida da criança acabou ali agora. É a gente se relacionando com os bens materiais aí. Porque imagina, eu tenho um carrinho, me faz feliz ali, eu vou 3, 4 anos. O coleguinha da escola pegou, arrumou no chão, quebrou a rodinha. Acabou minha vida. Não tenho mais vontade de viver. Porque tudo que eu tenho é aquele brinquedo ali. A gente com os bens da matéria. É assim. E ele diz, né? Não tem nada que a gente faça para conseguir. Não tem nada que a gente... Se a gente acha que tudo é aqui agora, até morreu, acabou, não há nada que a gente não faça para conseguir esses bens. Porque só eles parecem ser reais. Paulo, na mesma carta aos Coríntios, diz assim, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque a gente vai morrer amanhã. Ressurreição é continuidade da vida. Ressurreição, os cristãos primitivos compreendiam a ressurreição de Jesus como o erguer do corpo espiritual, de fato. E disse, se os mortos não ressuscitam, vamos comer e beber, porque uma Heineken que o Lázaro falou, disse aqui, porque aproveitar tudo daqui, porque aqui agora, senão depois acabou. Convença alguém. Tudo bem, não estou dizendo que todo mundo que é materialista e não acredita na vida após a morte faz isso, mas convença alguém, do ponto de... Diga a alguém assim, morreu, acabou. E diga a essa pessoa, tá bom, morreu, acabou. Agora convença a não fazer o mal para se beneficiar. Por que eu não vou fazer? Não vou sofrer consequências. Eu vou morrer, acabou. Vou aproveitar tudo para mim. Vem a mim o reino. Primeiro eu, depois eu, segundo eu. Né? Não faz sentido. Ao mesmo tempo que a perda desses bens ocasiona um pesar tremendo, né? Um engano, uma decepção, uma ambição, né, insatisfeita, um desejo que a gente não consegue cumprir, uma injustiça de que a gente seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são tormentos para essa alma que deposita todas as esperanças no aqui e agora, na vida material. A ideia clara, por outro lado, fazendo a gente uma ideia clara e precisa da vida futura, como o Espiritismo, bem compreendido, proporciona, rasgou os véus da morte do Espiritismo. Não tem lugar mais para misticismo, fantástico. Pode o espírito materializar, eu saio correndo porque eu sou mais normal. Não tem problema, não saio correndo, não estou falando brincando.
Não tem mistério mais nenhum, a vida continua, os espíritos se comunicam, é natural, como eu converso a gente conversa entre nós, a gente conversa com os espíritos. O seu Flecha Mineiro está aqui agora entre nós, coordenando os trabalhos. Tem gente que está vendo, eu não vejo nada. Mas eu tenho convicção que faz sentido que assim seja. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna uma simples passagem, breve estada num país ingrato. Se a gente compreende a realidade da vida espiritual, a vida do corpo fica uma passagem, uma viagem. Se tiver difícil, é uma viagem no país, já você vai voltar para casa. Você está passando uma temporada. As tempestades e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que quem tem essa consciência da vida futura suporta com paciência, porque sabe que a duração é curta. E logo mais virá um estado mais feliz. Então é isso que Jesus propõe quando diz: deixa eu lavar seus pés, deixa eu renovar suas bases. Sem essa compreensão, a gente compreende muito pouco do que Jesus falou. Compreende muito pouco. Como é que eu vou amar o inimigo se eu não tenho uma concepção das reencarnações, da vida espiritual? Não vou. Eu quero que o meu inimigo se lasque. Quereria. Não é o caso, porque a gente compreende que a vida continua. E Jesus bateu firme nisso. E muito do que não se compreende até hoje, não se compreendeu do que Jesus falou, das lições, do diálogo com Jesus, é por não ter essa visão da vida espiritual. Tem um diálogo que é fantástico. No mesmo livro, Boa Nova, capítulo 3. As primeiras pregações. Jesus encontra, antes de chamar os discípulos, de convidar os discípulos ainda, lá na Galileia, Jesus vai dar uma volta lá em Jerusalém. E um galileu se percebe logo pelas vestes de Jesus, ele devia ter um magnetismo, uma impressão sozinho, sentado nas circunvizinhanças do templo de Jerusalém. E aí tinha um fariseu lá, Anás, que é sogro de Caifás, aquele que fez o acordo com Judas para Judas entregar Jesus. Jesus sentado às portas do templo, sozinho, numa bancada que tinha lá. Aí o fariseu vai para Jesus e diz assim: Galileu, que peste você está fazendo aqui sozinho, meu filho? Está perdido? Pergunta a Jesus: o que você está fazendo aqui? Galileu aqui em Jerusalém sozinho, está perdido, o que é isso? Porque um fariseu, doutor da lei, né? Poderosíssimo na época. Jesus diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Jesus fala. E Humberto de Campos diz assim, ele fala com modesta nobreza. Eu não sei o que é isso. Uma nobreza modesta. Jesus, imaginemos aí. Aí o fariseu ouve isso. Reino de Deus. Aí olha um Galileu, um Nazareno, falando isso. Reino de Deus, o sacerdote fala com ironia. Aí eu vou dar margem a esse cidadão. O que você acha que é isso? O que você acha, Jesus? Jesus não sabe não. Galileu. Que é o reino de Deus. Para você, o que é isso aí? Jesus diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Jesus fala com serenidade. É obra, não se afeta, né? É um homem consciente, penetrando no íntimo da psicologia desse fariseu. É a obra divina no coração dos homens. Aí o fariseu segue com ironia e diz assim: obra divina no coração dos homens. Com quem é que você conta para levar adiante essa difícil empreitada que você se propõe fazer? Por quê? Ele diz aí: quais são os teus seguidores e companheiros? Você conhece ou conquistou a simpatia ou apoio de algum príncipe que eu não conheça, desconhecido, ilustre, para te auxiliar na execução desses planos? Por quê? Você está fundando o reino de Deus aqui na terra, você precisa do apoio de príncipe, de alguém poderoso, porque o fariseu não consegue transcender e só consegue conquistas ali do ponto de vista material. Ele não tem intimidade com Jesus, ele tem parte com Jesus, desse contato nenhuma, porque o olhar, o sentimento todinho voltado para a matéria, para o poder, para a riqueza, que ele consegue entender que é o real, é o poder real.
O que você conta, faz? E aí Jesus transcende. Meus companheiros vão chegar de todos os lugares. Jesus responde com humildade. Aí o fariseu diz assim, sim, beleza, os ignorantes e os tolos estão em toda a terra, estão espalhados por aí. Certamente que esse vai ser o material de sua edificação, os ignorantes e os tolos. Jesus, aí ele diz ainda, entretanto, você já viu alguém realizar, erguer uma obra divina, uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Você está se propondo a realizar uma obra que é divina. Você já viu uma estátua perfeita? Porque para ele, o que é uma obra divina? Uma estátua dos gregos lá, com aquela riqueza de detalhes, lindo, artes lindas, maravilosas, mas bem miseráveis. Então, você já viu alguém erguer uma estátua perfeita, que seja modelada com fragmentos de lama? Nazareno. Jesus responde assim, sacerdote, respeitando, sacerdote. Jesus diz, com energia serena, ele diz, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel, instrumento de lapidar o mármore, mas é superior, é mais eficiente do que o da boa vontade sincera. Meu material de trabalho é o sentimento. E a ferramenta que eu vou usar para lapidar é a boa vontade sincera. Então eu não preciso de poder, não preciso de mármore, não preciso de ouro, não preciso de nada. O fariseu dá um passo para trás. Eita, esse cabra aí é retado mesmo. Aí ele começa. Ele continua. Tá bom, não estou entendendo nada que esse cara falou aí. Profundo, mas beleza. Você por acaso conhece Atenas ou Roma? É o máximo que ele alcança. É o máximo de poder que ele consegue. Atenas e Roma, que eram as cidades mais destacadas da época. Jesus responde, eu conheço o amor e a verdade. Eu conheço o amor e a verdade de Jesus de forma convicta. Você tem ciência, perguntou o fariseu, você tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Você está perdido, meu filho. Jesus disse, eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus responde bravamente. Olha como Jesus está tentando levar o diálogo transcendente, tirar ele dessa matéria, mas ele não alcança, não tem como ter contato assim. Então, é legítimo que a gente busque os bens da... É legítimo, não é necessário. É importante se enxergar enquanto espírito, mas não podemos esquecer que estamos mergulhados na matéria. Mas aqui é sutil, porque é questão de prioridade. Está acima. E se enxergar enquanto espírito, se enxergar enquanto ser imortal, passando por aqui, entendendo que a vida real é a espiritual. Porque se a gente não enxerga dessa maneira, a gente se aflige, a gente se atormenta com a primeira tempestade. E tem uma notícia para dizer: se tem alguém que até hoje não viveu uma tempestade na vida, vai viver. Todo mundo vai passar por uma dificuldade. Eu acredito que todos nós aqui já temos passado. Essa visão de se enxergar enquanto espírito desse caminhar não nos livra da dor. A gente vai sentir dor, mas a gente não se desespera. Muda tudo. E mais, a proposta moral de Jesus exige que a gente tenha um olhar além. Porque é o máximo de moral que a gente pode imaginar. Depois que alguém pede para a gente amar, querer o bem e ajudar se for necessário, aquele que quer nos fazer mal, aquele que nos fez mal, eu vou mais para onde? Agora, para eu chegar, tem um exemplo de perdão, de um julgamento real, esse caso. Os Estados Unidos tinha um serial killer no julgamento. E ele, sociopata, o cara completamente
Não, aquele cara tem algum distúrbio, não é possível. Porque ele matou. Tem julgamento transmitido ao vivo. Né? E aí as pessoas, os pais, os familiares das vítimas vão dar os depoimentos, falar, né, na tribuna, e aí vão, desce no cara. Você vai morrer, você vai arder, você precisa sofrer, eu quero ver sua morte. Aí vem outro pai, uma mãe. Você acabou com minha vida, seu miserável, eu te odeio e você vai ter que sofrer e tudo mais. E fala coisas terríveis. E o cara não muda o semblante. O cara fica aqui, paradinho, não muda. Aí sobe na tribuna um pai de uma das vítimas e diz assim, respira fundo porque está doendo. Aí ele diz, você tornou a tarefa de viver conforme eu acredito muito difícil. Meu irmão, muita gente aqui te odeia. Isso é um pai de uma... Ele matou a filha dele. Muita gente aqui te odeia. Mas eu não. Eu sou cristão. O cara fala. Eu sou cristão. E Jesus pediu para eu não odiar o meu inimigo. Pediu para eu amar. Eu não quero que você sofra. Não quero que você se regenere. Quero que você se recupere. Na hora que o cara fala isso, o sociopata ficava assim, ó, desabou em lágrimas. Começa, ele enxuga. Quando a gente enxuga a lágrima assim, é porque a gente está sofrendo horrores. O cara enxuga a lágrima assim. Dilacera o coração, penetrou o coração. Então, como é que chega nesse nível? Recente. Não queria trazer o caso da lembrança, mas é mais recente, né? As criancinhas, nós, acho que foi em Chapecó, do atentado. E o pai deu um depoimento, eu digo, meu Deus do céu. Meu filho chegou aqui brincando de coelhinho, eu vim buscar o corpo dele. Mas eu não quero o mal desse miserável, desse assassino. Eu não quero o mal dele. Eu quero o bem. Eu sou cristão. Como é que a gente chega? Eu não sei o que é a dor de perder um filho. Meus sentimentos para quem viveu essa dor, porque não tem nem nome, né? Acho que foi o Flávio Neto que falou um dia desse, não tem nome. A gente não imagina chegar e estar de frente com aquele que fez isso e perdoar. Como é que a gente consegue fazer isso sem ter essa largueza de compreensão do que é a vida? Sem deixar que Jesus lave os nossos pés? Difícil demais. E a proposta de Jesus é essa. Eu vou trazer outro exemplo de alguém que não entendeu nadinha do que Jesus falou. Eu vou dizer, começar a contar a história, quem acertar qual é o livro, tem uma banana real paga na cantina aí por Iraci. Aí todo mundo acordou. Não tem mais providência aí. Limpa nada, só limpa nada. Ó, tinha um senador, é fácil. Tinha um senador, 2000 anos atrás. Ninguém? Não, mas ele já foi. 50 anos antes desse livro que está aqui, ó. E esse livro, pelo amor de Deus, R$49 está barato demais. Isso aqui não tem. R$49 está barato. Você falou 58 é caro, eu acho. Quer dizer, 58 é dinheiro. Mas não paga o que Emmanuel nos traz através dessa obra. Não tem valor que pague. E esse livro que a gente vai relatar aqui há 2000 anos é também precioso. Todos os 5 romances históricos são transformadores. Esses livros são Jesus renovando nossas bases, lavando nossos pés. Porque há 2000 anos tem uma passagem, Emmanuel está encarnado como senador Públio Lentulus. É uma riqueza. E ele, o senador, ele só estava acima dele no mundo conhecido, que o Império Romano era praticamente o mundo conhecido. Praticamente, né? Tinha outros, mas a maior parte do mundo, ele só estava abaixo do imperador. Então ele era muito poderoso. Portanto, muito orgulhoso também. E dado momento, a filhinha dele, Flávia Lentulus, por sinal é Chico, carnal, está doente. Pega uma doença, na época era lepra,
pega uma doença e está mal, em vias de desencarnar, e ele sai da capital do Império de Roma e vai buscar renovar os ares lá pelas regiões da Galiléia, Cafarnaum. E está mal a menina. A esposa dele, que é um anjo encarnado, um anjo, Lívia, maravilhosa Maria. Fica arrepiado, só lembrar de Lívia. Ela fala assim: Públio, eu estou ouvindo falar de um tal de um Jesus aí, e foi tocada pela mensagem dele. E é difícil alguém rico ser tocado pela mensagem. Aconteceu. Mas ela foi tocada porque o coração já, né, amolecido. E ela disse: ele está curando, eu estou ouvindo dizer que ele está curando aí, vou levar minha filha para ele aí. Minha filha, uma mãe para um filho, não. E ele disse: eu que não vou. Não vai não. Eu, senador do Império Romano, procurando um cidadão desse que anda com pescadores, um galileu, não vou levar. Meu amigo, se você não levar, eu vou. Você não está entendendo não. E vai ser, eu vou, não tem jeito. A mulher consegue, mulher manda na casa da mulher. E aí ele disse: tá bom, eu vou, mas eu não vou como você quer não. A gente tira uma de brava. Não vou como você está querendo não. Eu vou na calada da noite, né, ao entardecer, o sol baixando já, mas eu vou lá. E aí ele vai pedir, ele vai ao encontro para pedir para Jesus. Ele vai caminhando e vai, só que ele sai assim: meu Deus do céu, eu estou ficando doido, indo nessa onda de língua aí, velho. Eu estou maluco. Eu, um senador humano, esse cara deve falar o que é aramaico, eu falo latim, eu não vou nem conseguir conversar com esse dano. Um pescador, esse maluco, fica fazendo sortilégio aí, dizendo que faz milagre. Isso não existe, não acredito em nada. Mas eu vou. Aí ele vai chegar às margens do Mar da Galiléia, ali, né, do lado onde Jesus costumava estar. Ele sabia, tinha ouvido notícia, começa, aí vem os barcos. Jesus está no ambiente. Chegou no ambiente, ele já começa a se tremer todo. O senador, que estava orgulhoso: o que é que eu vou falar com esse Nazareno? Se treme todo. Uma impressão profunda tomar conta dele. E ele aí, meu Deus do céu, começa a desfalecer. Encosta no barco, cai de joelho, começa a chorar. Começa a chorar. Meu Deus, eu estou sonhando, Jesus. Nem ouvi falar. Ele pensa, né? Jesus, você não está sonhando não, senador. Por que é que você não veio na luz do dia? Porque você pelo menos faz um exercício de humildade, senador. Senador. Quebra esse coração seu. E aí Jesus diz assim: sou agora, senador, para seu espírito nesse momento, um minuto glorioso. Se você conseguir utilizar esse minuto para a sua liberdade, para que ele seja em seu coração, a partir de agora, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Então, Jesus diz assim: aqui e agora, você tem a oportunidade de escolher se erguer para a glória, se renovar, ou viver séculos e séculos aí de luta, de batalha. Eu vou dar um spoiler: o senador escolheu viver séculos e séculos de luta, de batalha, porque não quebrou o orgulho. Ao contato com Jesus, se amoleceu, mas ele manteve firme. Tanto que ali, vou dar um spoiler também, ele vem como um escravo, já transformado, mas viveu um ano de luta aí, de renúncia. Eu acho que foi até bom pra gente, porque senão, mano, isso aqui é ele que vai escrever. Eu acho que é para pagar esse arrependimento que ele não conseguiu, não deu a mão a Jesus naquela época. Pra gente foi bom. Olha, do mal saiu bem. Olha como a vida é maravilhosa. E aí o senador fita Jesus. Que homem extraordinário é esse? Desassombrado desse Jesus, viu? Provocou em público, mano, disse, admiração e espanto. Aí, o que ele pensa que é para falar comigo de humildade? Que credenciais apresenta esse profeta maluco aí para me falar assim: eu sou um senador do Império Romano. Eu sou um senador. Não foi eu que falei, não, é mano que escreve aqui, minha amiga. Está dando usado desassombrado. Está parecendo gíria. Minha irmã que escreveu. Quer ver aqui? Eu falo uma gíria. Mas ele fala mesmo de desassombrado. Quem é esse homem de desassombrado? Emmanuel fala muito isso em Paulo Estevam. Ele fala muito se referindo a Paulo de Tarso. Ele fala que Paulo realmente a expressão tinha desassombrado. Não se assombra com nada. Aí ele diz assim: eu revesti de todos os poderes possíveis na cabeça dele. Emmanuel diz: Públio Lemos, um senador do Império Romano, diante de um vassal, de alguém que é um nada. A gente tem, inclusive, que mudar isso, né?
alguns encontros me marcam bastante. Esse, se a gente que olhar a gente costuma ter para as pessoas? Como a gente deve estar se enganando por aí? Olha essa cena, vamos refletir aqui. Jesus, um pescador simples, humilde, pescador não, né? Alguém que vivia entre pescadores, o carpinteiro, e um senador do Império Romano. Se a gente vê isso hoje, todo o respeito, a gente nem enxergava Jesus. Não enxergava. Imagina, do ponto de vista dos nossos pés lavados, se a gente consegue enxergar o Espírito, a dimensão e a luz de Jesus e por entre os pequenininhos, coitado. Mal sabe ele. Tem um outro encontro em Paulo Estevão que é Paulo, já miserável, mendigo, já todo fisicamente acabado. Ele encontra com Nero, o próprio imperador. Nero louco, né? E a pompa de Nero, a gente olha, se a gente tivesse hoje, com a consciência que a gente tem, se a gente está lá, então a gente olha, coitado desse Paulo grandão, espiritualmente, Nero pequenininho, mas do ponto de vista da matéria, como se inverte. A gente precisa começar a ter esse olhar, né? Começar a olhar a virtude das pessoas, não a roupa, o exterior, o cabelo e tal, a beleza do corpo físico. Nos cuidemos, não é para ficar mangueado também não. Agora foi eu, mangueado foi eu. Aí, né? Mangueado é culpa minha, eu me confesso. Mas não é para se entregar, se cuide. Eu estou aqui, não faço atividade física, estou com minha coluna gritando aqui. Consequência, eu quero viver mais um pouquinho ainda aqui andando. Meu dia pai me consultando com meu amigo ali, me indicou aí para ginástica. Então, a gente precisa cuidar também. Mas, olhemos e a gente precisa valorizar mais, enaltecer aquilo que é virtude, aquilo que é sentimento, aquilo que é bom pensamento, boas ideias. E aí ele diz, quem é esse Nazareno aí para me falar sobre humildade? E aí, num minuto, passa na cabeça de Públio Lentulus, o senador poderosão. Ele lembra da cidade dos Césares, né, de Roma. Roma lindão, né, linda. Coberta de triunfos e glórias, monumentos e poderes que ele acreditava naquele momento que fossem imortais. Isso, a gente acha, com as nossas coisas, a gente acha que é assim. Isso aqui, os poderosos acham que esse poder não vai acabar nunca, é inesgotável. Com as nossas construções, não, isso aqui é para sempre vai ser assim. Imagina a cabeça, a gente tem até empatia, né? Imagina um senador de 2000 anos atrás, ele acha que aquilo ali, o Império Romano gigante, dominando tudo, é legítimo. No lugar dele, ele ia achar Jesus o louco. Quem é esse? Ele ia falar a mesma coisa. A gente ia. Só que ele não fala, ele só pensa. Jesus aí, todos os poderes do teu império, senador, são bem fracos. Todas as suas riquezas são bem miseráveis. Não é nada. Nada. Tudo ilusão. Jesus fala. O senador deve ter olhado. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Um dia. O Império Romano durou o quê? 1000 anos. Não foi? Um dia. 1000 anos. Eu nasci um dia desse, piscou o olho, já estava, né? Um dia desse, me viu guri ali, ó. Um dia desse, passa rápido. A gente vê a vida, passa rápido demais. Todos os sábios, como todos os guerreiros, senador, serão chamados um dia, no momento oportuno, aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Preciso dizer, senador, você vai morrer, você vai desencarnar. Essa personagem sua que está agora como senador aí, vai desencarnar, você vai na outra vida vir como um escravo. Isso é lindo dessas obras, porque a gente vê a evolução de Emmanuel, vê os espíritos em mais de uma encarnação, as transformações. A gente começa com, a gente tem jeito, ó, pode nessa vida eu talvez não consiga não, mas na outra eu vejo o melhorzinho, porque ele padeceu no final da vida, padeceu no plano espiritual e volta gigante também. Aí o homem volta dali, na outra vida é só ladeira acima. Um dia, Jesus diz, deixarão de existir as suas águias poderosas sobre um punhado de cinzas misérrimas. O Império Romano, a águia dominadora, vai virar um punhado de cinzas. Ele virou. Demorou um pouquinho para o nosso ponto de vista imediatista, mas foi na visão de Jesus o que é 1000 anos. Jesus está tomando conta da gente aí há 4,7 bilhões de anos. Tirou até o pedaço lá do sistema solar, do Sol, começou a formar só aquela bola de fogo e foi resfriando bilhões de anos.
Um dia desse que a gente apareceu aí. Está dando trabalho a Jesus. Mas é paciência. 1000 anos. 1000 anos no Império Romano é um piscar de olhos. Um dia essa área vai deixar de existir sob um punhado de cinzas misérias. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas, injustas, serão tragadas no abismo tenebroso deste século de impiedade, porque só existe uma lei. E essa lei sobreviverá aos escombros da inquietação de vocês, seres humanos. Só uma lei existe. Qual é a lei? A lei de amor, instituída por meu Pai que está no céu, desde o princípio da criação, se é que a gente consegue filosoficamente conceber o princípio, mas só uma lei vai prevalecer, que é a lei do amor. Então, você pode ser poderoso, dominar a terra inteira, você pode ser muito inteligente, conhecimento de tudo e dominar pessoas, né? Locomover multidões, mas você fica limitadinho a esse grãozinho de areia aqui que é a terra, porque só uma lei, só uma virtude é capaz de te fazer alçar voos pelo universo infinito e se libertar desse mundo e melhorar esse mundo. É a lei de amor. Não adianta a força física, não adianta fazer crossfit, fazer luta. Adianta porque vai precisar cuidar do corpo, mas não é isso que vai te fazer feliz e pleno e te libertar das amarras. Não adianta se focar, voltar as atenções somente para a matéria. A lei de amor prevalece. Então muda o olhar. E aí, com essa ideia, a gente percebe que Jesus, de fato, busca em várias passagens nos fazer transcender, mudar o ponto de vista. Paulo entende isso. Paulo tocou o terror. Paulo de Tarso. Tocou o terror. Torturou, matou. Perseguiu cristão. Dizimou famílias. Mas na hora de renovar, ele aí entendeu o recado. Se entregou de fato. E Paulo, se referindo a essa máxima, a essa compreensão, porque já nos 2000 anos atrás ele tinha entendido. Na carta aos Coríntios tem um momento que ele diz assim: por isso, nós que compreendemos a realidade da vida espiritual, nunca ficamos desanimados. Quem se entende enquanto espírito, a gente nunca fica desanimado. Mesmo que nosso corpo vá se gastando, nosso espírito vai se renovando a cada dia. Não tenho por que me afligir. Cuide do corpo, preserve e prolongue a vida, mas eu não posso desanimar. Essa pequena e passageira aflição que a gente sofre hoje aqui, nessa vida, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento que a gente vê. Essa visão de Paulo é linda na cara. Então, uma felicidade, uma glória muito superior a essa vivida pelo Império Romano, dominando tudo e conquistando o mundo material. A gente tem facilidade, é fácil, né? Conquistar o mundo. Esses grandes imperadores, grandes poderosos do mundo, é muito fácil conquistar o mundo. Tem gente conquistando o mundo inteiro aí e não consegue conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo. Paulo diz assim: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, que podem ser vistas. Nós prestamos atenção nas coisas que a gente não pode ver. Porque o que pode ser visto dura um pouquinho de nada. Mas aquilo que a gente não vê dura para sempre. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus reservou para aqueles que o amam. A gente não imagina o que nos está reservado. A gente não consegue perscrutar o que nos está reservado. E refletamos. A Terra é um mundo de provas e expiações. O segundo, somente, na escala didaticamente dividida dos mundos. Tem o quê? Primitivo, provas e expiações. É o que? Depois está caminhando. Regeneração, felizes. Regeneração já está de boa. Regeneração já está
Beleza. Felizes e celestes e divinos. E aí vamos fazer uma reflexão. Aqui na Terra tem pandemia, guerra, divisão, tem doença, né? Tem muita miséria aqui na Terra. Mas não é só isso. A gente tem aqui na Terra Centro Fraterno, tem Seu Flash, tem Irmã Dulce, tem Chico Xavier, Jesus já mergulhou aqui, tem uma Mansão do Caminho, tem uma natureza maravilhosa, tecnologia e é um mundo de provas e expiações. A gente tem capacidade possibilidade de viver sentimentos sublimes aqui na Terra já. Imagina o que não nos está reservado, do ponto de vista da vida verdadeira, da vida espiritual, pelo universo infinito. O mundo de regeneração, para onde a gente está caminhando, que maravilha. Já estamos às portas de entrar. Parece que é dia... Mentira, não tem dia certo. Mas, imagina, um mundo celeste e divino. A gente... Emmanuel tenta descrever algumas moradas num outro livro, que é depois desse aí, de 50 anos depois, que é Renúncia. Um espírito que está nesse livro aqui, 50... Já levaram, compraram? Está aqui. Está nesse livro e encarna depois em Renúncia, 17 séculos depois. Aí, a morada dela em Sírios, onde numa constelação, é a estrela mais brilhante. Ela habita, é ligada ao orbe terrestre. É 8 anos-luz. A mais perto é Alfa Centauro. Mas é uma das mais perto. É mais grande que é grande. Então, ela habita lá. E Emmanuel tenta descrever, não tem palavra, o mundo. No nosso vocabulário. Não consegue. Ele fala umas coisas, eu não entendo 5% do que Emmanuel escreve, mas menino, deve ser uma coisa maravilhosa. A gente fica assim, a gente não imagina, e a gente fica se atormentando com uma coisa que, gente, é muito grande a criação, é maravilhoso demais. Então, o convite é, o que é que Pedro fala quando Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, não tem intimidade comigo? O que é que Pedro fala? Não, Jesus, lava só o meu pé, não me dá banho todo logo completo aí. Então a ideia é essa, que a gente deixe Jesus nos renovar por completo, mudar o ponto de vista, porque a gente se relaciona diferente, a gente não se aflige tanto mais com as tempestades da vida, né? As nossas conquistas materiais são importantes, mas tem o valor delas ali. E busquemos. Não vai sair ninguém por aí e vai para o aldeia de Aripé. Pelo amor de Deus, também não é assim. Mas não se atormenta com as buscas, né? Porque em que circunstância for, seja em que circunstância estejamos vivendo, tem aprendizado. A escassez de recurso material, não, a gente não deve romantizar a escassez. Tanto que façamos ações para buscar saciar. Não dá para chegar alguém aqui com fome e eu querer falar de evangelho, pelo amor de Deus. Eu, no lugar da pessoa, quero pão, quero a sopa gostosa que distribui. Então, tenhamos sensibilidade. Mas essa pessoa, nessa experiência, bem vivendo, buscando superar, não é para ninguém também se mergulhar no sofrimento, buscando superar, está extraindo aprendizado. Na enfermidade, é aquela do casamento, na saúde, nem casamento, em todas as circunstâncias a gente está progredindo. Mudemos o nosso paradigma. Valorizemos mais aquilo que é do Espírito, porque Espírito somos, mesmo aqui. Eu sou Espírito. Tem gente, e é interessante, porque não é só saber disso, saber que se é Espírito. Não adianta vir para o estudo, adianta alguma coisa, ajuda. Kardec pergunta, no livro dos Espíritos, não vou lembrar qual é a pergunta, que eu tenho, sou decidido a decorar a pergunta, não. Mas ele diz, o conhecimento acerca da realidade espiritual, da vida, do espiritismo, daquilo que a gente está conversando aqui, ajuda a ter uma melhor sorte, uma melhor condição no plano espiritual, no desencarne. Ajuda, mas muito melhor, muito maior, muito mais benéfico é o bem que a gente faz. É o viver em conformidade com a realidade de que se é espírito. Porque não adianta eu saber se eu não introjeto, se eu não compreendo. Porque o espírito está todo veio, o espírito sabe. A ideia do espiritismo não é formar espírita, é formar pessoas melhores. Então, o conhecimento de ser espírita, que o espiritismo proporciona, tem que ter a consequência moral. Kardec diz, na conclusão do livro dos Espíritos,
a transformação moral. Kardec diz, na conclusão do Livro dos Espíritos, tem 3 estágios de se relacionar com a realidade espiritual. Ver, eu não acredito. Eu não sei se são 3 ou 4, eu vou falar aqui, vai sair. Vejo e não acredito. A realidade, os fenômenos, a mediunidade, tudo, mas eu estou vendo que isso aí é tudo ilusão, é alucinação. Pode, vejo, acredito, ok, mas fica aí investigando no plano investigando, pesquisando, como a ciência faz, só pesquisa. Mas tem gente que vê, acredita, compreende, realmente existe espírito. E consegue alcançar, compreender, pô, se eu sou espírito, eu tenho que perdoar. A vida continua. Então, todas as consequências filosóficas, morais desse conhecimento. Mas tem um nível que é o quarto. Então, aquele que vive as consequências morais. Não adianta eu saber, acreditar. Eu acredito. Paulo diz, né? O justo vive pela fé. Não é só a fé de crer. É a fé de ter fidelidade à proposta moral de Jesus. Essa é... Eu tenho até que horas aqui na minha noite? Acabou, já pode. Oh, meu Deus do céu, me perdoa. Eu só espero você finalizar. Você dá uma cutucada aí. Mas então, gente, façamos como Pedro fez. Jesus, me renova, me lava o meu corpo todo, porque agora eu sei que eu sou espírito imortal, eu vou viver em conformidade. Agora dá para ter, que eu falei no início, que a gente saiba ter intimidade com Jesus. Que a gente possa dizer que eu tenho parte com Jesus. Gente, ele fala uma coisa importante aí. O Espiritismo não forma ninguém, não dá certificado de curso de Espiritismo, aqui a gente não dá. É que a gente só estuda para clarear as nossas ideias. O Espiritismo ajuda isso. Outra coisa importante que eu estava vendo aqui, ele falou muito aí, dos livros de André Luiz, do nosso lado, nós estamos agora começando, já começou, Emérito? Vai começar o estudo, o livro das obras de André Luiz, vai começar ainda, quem quiser conhecer. Nós já estudamos todas as obras e agora nós vamos começar de novo a estudar as obras de André Luiz. Vale muito a pena as obras de André Luiz. Outra coisa que ele falou muito, essa literatura que ele falou, não tem dinheiro que pague, não tem mesmo não. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que é outro livro fantástico, não é isso, Diego? Ave Cristo e esse último aí, que você... Renúncias. Gente, quem leu esses livros aí, pode realmente, quando terminar, e renúncia é grandinho, né? Não sei se aí está minimizado, entender um pouco da doutrina espírita. Então, é isso que ela vem fazer. Não é salvar ninguém, porque Jesus também não vai salvar ninguém, ele veio mostrar o caminho. E até hoje a gente ainda não entendeu. Diego falou aí, ele estava falando, eu viajando. É o amor, gente. A gente ainda se mata. A gente faz guerra. A gente mata os nossos irmãos. A gente mata e come aqueles que a gente poderia, aqueles irmãos que estão aqui, para a gente cuidar, que são os animais. Pensemos nisso. Eu parei de tomar leite há muito tempo. Porque o leite é do bezerro, não é meu. E a gente tomou leite do bezerro. Eu fico emocionada quando eu me lembro quanto a gente precisa melhorar. Quando a gente precisa entender o que Jesus falou e a gente ainda não consegue, depois de tantos anos. Amai-vos uns aos outros. Não faça ao teu próximo o que você não quer que faça para você. Não precisava ter religião não, gente. Apenas essa frase e que a gente seguisse. Nós viveríamos no paraíso.
Então, Diego falando ali, e eu viajando aqui, falando de Jesus, falando da literatura maravilhosa que veio, esses espíritos trouxeram através do Chico Xavier. Então, vamos nos fortalecer. Falar de Jesus, Diego também falou. É inesgotável esse tema. Inesgotável. E por mais que se fale, a gente ainda não compreende ele. Mas pelo menos vamos pensar no amor, na luz que ele deixou. Né? E como a gente pode, pelo menos, tentar compreender alguma coisa que ele nos trouxe. E amar uns aos outros. Nos despedimos aqui do pessoal do Instagram e estavam me perguntando por que não está sendo no YouTube. E eu vou responder aí, eu vou dar essa resposta no sábado, né? Que eu vou estar aqui conversando com vocês. É o seguinte, aqui a pessoa que fazia isso aqui teve que viajar, colocava no YouTube, e aí eu fiquei meio atrapalhada aí. E aí eu estou fazendo Instagram, mas eu vou colocar no YouTube. Eu estou um pouco atrasada, não vou fazer isso. Então, que nos abençoe, Jesus. É a segunda parte da nossa tarefa de hoje. Eu passe. E as pessoas que estão vindo a primeira vez, esperem, porque a palestra é apenas uma parte. Pode compartilhar, né, Tiago? A palestra é apenas uma parte da nossa tarefa. Agora começa o campo.